E vamos falar então de renda fixa de tesouro, IPCA mais 7,41% versus, né, um fundo imobiliário que é um dos melhores, e vamos fazer então essa comparação em questão mesmo de risco e retorno para verificar se realmente o que vale a pena mais na visão, né, do investidor pequeno e médio, na questão de gosto, na parte de segurança, de rentabilidade, e que realmente ele pode almejar num prazo deste vídeo de hoje. Vamos fazer então uma simulação então de 6 anos. Bom, estamos agora no site do Tesouro Direto, ou seja, do ano de 2032, né, como vencimento de recolhimento, né, de resgate, né, da aplicação, e vamos fazer então uma simulação para que você possa então refazer uma reflexão, lembrando que não há nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de carteira, apenas fins educacionais. Já deixe seu like, né, para reforçar então a questão mesmo do vídeo, que é importante, para que trazemos então comparações, né, diversas, e não prometer nenhuma rentabilidade, fala que aquele Y e XY do tesouro é o maior investimento do século, que realmente você fazendo uma promessa dessa, né, você pode se arrepender, porque hoje, né, 2026 estamos em um cenário, pode ser que esse cenário esteja melhor dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí surgirá mais novas oportunidades de novas janelas em aberta diretamente, né, do site, do portal, né, do investidor do Tesouro Direto, onde o preço unitário dele está em R$2.911, né? A questão mesmo do preço mínimo hoje para você investir numa grande oportunidade de R$29,11, referente a uma pequena fração que você pode então adquirir esse investimento, né? Do IPCA mais 7,41% ao ano. O que é? Ou seja, é o índice de preço de consumidor amplo, né, referente à inflação, mais uma taxa básica percentual ao ano de 7,41% ao ano. A questão é que a grande pergunta, né, do pequeno e médio investidor é o que? Quanto quero investir hoje? Ou seja, é uma pergunta interessante. Por quê? Porque às vezes a pessoa recebe 2 salários, 3 salários mínimos, né? Ou seja, o pequeno investidor que realmente passa despercebido referente para aprender a fazer seu pequeno investimento, ou seja, quando vai fazer uma outra pergunta, né, ao grande investidor, a pergunta para ele é quanto quero resgatar no futuro. Então hoje vamos fazer então essa grande comparação referente então quanto quero investir hoje. Bom, aí simbolicamente, né, vamos tratar então com um valor mínimo, ou seja, de R$500, fazendo então esse pequeno aporte. Vamos fazer então aportes mensais referente então a pequenos valores, né, do Tesouro Direto, basicamente então a R$250 mensais, ou seja, aquele valorzinho que poderia, né, ser gasto numa festa, numa baladinha, e podendo ser então feito um grande aporte para que você possa então resgatar lá em 2032, e aí sim você vê aquele montante, né, do dinheiro trabalhar para você. Bom, feito então a simulação aqui, a data do resgate, dia 15/8 de 2032, fazendo uma grande comparação com a poupança, ou seja, aquele poupador que nós temos hoje, referente então àquele pequeno valorzinho que tem na poupança, né, que você pode investir, né. A poupança hoje é o único caminho que você pode perder rentabilidade, né. Você vai falar que nunca vai ter que quebrar a poupança, eu vou deixar lá, mas em comparação com a data, ou seja, do resgate, ou seja, o total investido então será então R$19.750, e o total líquido já com rentabilidade ao longo do período, né, de IPCA mais, né, 7,41%. Caso você se perguntar, mas como que eu faço para declarar imposto de renda referente então ao Tesouro Direto? O imposto de renda ele já é descontado automaticamente, já é feito retido, já é retido também a taxa da B3, né, como projeção de R$163,53. Você terá acumulado R$19.750 ao longo então de 6 anos, ou seja, estamos em 2026, então são 6 anos, então se passará então dessa diferença básica, né, de R$19.750 para R$27.128,82, que é o total líquido que você vai então receber. Então da diferença de 27.000, que é o líquido, né, do valor total investido, vai dar uma média de quase R$7.000. Basicamente, fazendo uma comparação com o CDB, ele perde no CDB para o Tesouro Direto, LCI e LCA também perde, nós temos o fundo DI também, ele perde. E agora vamos fazer uma comparação, né, ou seja, o
top fundo imobiliário que nós temos agora, né, com liquidez diária média gigantesca, né, de 20 milhões de reais de negociações diretas entre compras e venda. Hoje nós temos um PVP dele praticamente estável, né, ou seja, justo de 1,4, ou seja, dividend yield dele no médio dos últimos 12 meses foi 13,74% e uma valorização expressiva, né, de 21,08% na questão mesmo dos últimos 12 meses. Ele é um fundo de papel, ou seja, recebíveis de CRIs, né, CRAs. Nós temos então o último rendimento dele mensal, né, dividendo de R$1,20, ou seja, temos basicamente 101 milhões de cotas emitidas contra 497 mil em cotistas, e é um fundo imobiliário que realmente, né, desponta referente aos outros, sim, que ele é muito diferenciado, que ele teve uma ultrapassagem do CDI, do IFIX, né, referente então a março do ano passado. Nós não estamos fazendo uma comparação, né, com um pequeno fundo imobiliário que está ali crescendo, que é novo. Hoje você vê ele a curto prazo, ele só perde para o Ibovespa, referente então às últimas aplicações, né, de fluxo de capital estrangeiro, né, no Brasil. Realmente ele só perde CTF, né, que é o do Ibov. Como isso, referente então resultados passados, não é garantia de retorno futuro, que ele teve grandes distribuição, né, de dividendos, sim, desses gráficos maravilhosos, né, que pode atrair olhos, sim, a ser despercebidos, né, e vamos mostrar na prática que realmente pode acontecer com um investimento que teoricamente seria seguro, né, no fundo imobiliário, e aí no futuro ele pode, né, desabar como, ou seja, um castelo de areia. Aí eu fiz o seguinte, eu fiz a mesma aplicação, né, de simulação então de 5 cotas iniciais, então que seria uma média, sim, de inicial de 5, equivaleria a aproximadamente então a R$500, e um aporte mensal, o mesmo que seria lá do Tesouro Direto, de R$250 mensais, ou seja, o total investido médio de 6 anos, que seria essa grande comparação, seria então um valor de 18.533. Então, e o sujeito, né, teoricamente receberia, se mantesse esse mesmo valor de dividendo, né, referente o que falamos então de R$1,20 todo mês garantido, ou seja, não é uma no mercado de renda variável não existe garantia, né? Essa garantia, ela realmente pode ser um fruto de uma imaginação, sim, com certeza. O que nós podemos ver realmente, teve um total de dividendos de R$10.163,27. Você vai falar, nossa, que maravilha, muito bom, o dividendo médio bateu em 13,50%, né? E o fulano teve um patrimônio final, né? Ou seja, sem fazer reinvestimentos da cota, só acumulando, ele teria um total então de R$28.693,72. Voltando então para o Tesouro Direto, aí você vai falar, mas ele leva vantagem, então eu ganho então R$1.000 nessa renda variável, né? Então, como é renda variável, ela pode variar para cima, como está lá, que é os 28, ou para baixo, que é os 27. Como a renda variável, ela pode variar para mais ou para menos, mais ou menos uns 4, 5 meses atrás eu tinha feito uma análise educacional referente então ao fundo imobiliário FIVN11, ou seja, 4, 5 meses atrás ele estava no pico, né, referente então a média lá de R$5,11, né, fazendo o seu crescimento ali tranquilo e espontaneamente, mas, né, ou seja, o fundo imobiliário não conseguiu fazer o controle, né, ou seja, de despesas, não fez investimentos consideráveis. O que aconteceu é que essa cota hoje, na data que está sendo gravada, então do dia 26/2, né, de 2026, ela está sendo cotada então a R$2,52, ou seja, ela teve uma queda gigante, sim, a média de 50%, 5 meses atrás. Claro que se você olhar para um ano atrás, referente com um olhar de contabilidade, ela teve uma valorização. De um ano atrás, ela valorizou então 73,79%. Isso olhando lá quando ela estava R$1,62. Quando hoje ela despencou-se, sim, é uma renda variável. Por isso que não deve se atrelar referente a resultados passados, que realmente nunca tem essa garantia. Ou seja, a grande simulação pelo Tesouro Direto já pelo menos tem uma base,
né, realmente quanto que aproximadamente pode ganhar. O que se pode ser variável ao longo do tempo, esse amigo aqui, ó, esse amigo chamado IPCA, ou seja, se o IPCA tiver com quedas expressivas, né, todos os meses, a única garantia que realmente ele tem ali o percentual de valorização ao ano, né, é o 7,41%. Então, caso ao contrário, esse IPCA vai aumentando ao longo do tempo, né, referente então como a percentual base, como a inflação, ele pode ter um ganho sim realmente lá no futuro, assim como dá essa grande simulação então pelo Tesouro Direto. Então, se você está gostando desse vídeo, já se inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, né, para que possamos então trazer maiores conteúdos educacionais. Porque o Tesouro Direto, o valor dele final líquido, né, traria então 27.128,82 centavos se mantesse então as taxas dos IPCA mensais e os 7,41%, né, ao ano. Caso o FII não tiver nenhum problema, ele manter as mesmas cotas de pagamento todo mês, bonitinho, né, manter então o valor da cota todo mês, o mesmo valor aplicado, que não se aplica então ao mercado de renda variável, você teria no final então R$ 28.696,72. Sim, é um ganho possível, né, cima do Tesouro Direto. O total investido, você investiria o valor menor referente ao fundo imobiliário, né, 18.533,45, e Tesouro Direto 19.750. Já o valor líquido, né, ou seja, o que você ganharia mais na renda variável, ou seja, a variável ela pode ganhar para mais, ou seja, aqui está 10.163,27, já o Tesouro Direto teve um valor menor, ou seja, com um valor de risco menor, com ganho menor, mas ao longo do tempo você vai chegar próximo ao possível ganho deste fundo imobiliário, em torno de 7.378,82 do Tesouro Direto. Então, pelo esse raciocínio, não podemos se apegar diretamente a esse fundo imobiliário, que é um dos top, né, referente então aos FIIs, né, que é o KNCR11, ou seja, como grande salvador que vai te dar mais dinheiro, porque é uma renda variável, né, que essa renda variável pode se tornar uma renda mensal ao valor nível 0, né? Assim como então vemos este fundo imobiliário que é o FIVN11 da cotação de R$ 2,56, né, que basicamente teve essa grande desvalorização e não distribuiu dividendo porque ele teve prejuízo desse fundo de tijolo referente então a shoppings, na questão mesmo do segmento então de varejo, porque a sua vacância caiu então em 56%. Fundo imobiliário de papel, né, ele não se aplica nessa questão mesmo de vacância, mas ele pode se aplicar à questão mesmo de taxa de inadimplência, ou seja, os valores que ele não consegue fazer os recebíveis, ou seja, ele pode ter uma grande acúmulo de dívidas porque a Selic está caindo e influencia diretamente então. E a taxa Selic provavelmente poderá estar caindo e isso influencia diretamente, principalmente nos primeiros fundos imobiliários então, de papel que podem sofrer com essa grande, né, devassa, com a queda da Selic, e isso se o gestor não tomar as melhores tomadas de decisão que não ocorreu então com o nosso fundo imobiliário, né, analisado, que essa renda variável ela pode trazer então surpresas no final.